galerinha, hoje nós vamos continuar o que a gente estudou anteriormente, vamos falar da indústria alimentícia, que é de extrema importância para a gente. Ela vai ser dividida em vários segmentos. O primeiro deles é a indústria de alimentos frescos, que são alimentos que a gente vai incluir a coleta, a fragmentação, né? A gente vai incluir quando ele é embalado. Frutas, verduras são considerados alimentos frescos. Temos também a indústria de conservas. O próprio nome já diz, utiliza conservantes para que o alimento ele possa ficar armazenado por mais tempo, para ter uma maior durabilidade. Além de passar pelo processo, né, em que se coloca conservantes, ele também pode ser cozido antes. A gente fala aí dos enlatados, né, seja milho, ervilha, todos esses produtos que a gente encontra no mercado. Indústrias de produtos base. Nesse caso, a gente vai ter um tipo de alimento, né, que é produzido. Ele vai ser utilizado na composição de outros itens alimentícios. O sal, o açúcar, passa por esses processos. São transformados a farinha de mandioca. Temos a indústria de alimentos prontos. Esses daí são os chamados congelados. Aquela lasanha que ela tá pré-pronta. Às vezes aquele yakisoba que tá pré-pronto. Pizza. Todos esses que, né, são congelados, que já vêm basicamente prontos pra gente consumir, fazem parte desse grupo. Então, os pré-cozidos e alguns congelados estão dentro desse grupo. Sabemos também que há outros que a gente poderia citar, das bebidas, mas a gente falou só esses mesmo no momento. Mas a gente sabe que é bem ampla essa questão da indústria alimentícia. Agora a gente pode discutir uma coisa muito importante. A alimentação. A alimentação adequada, equilibrada, né, com os nutrientes que são necessários, é muito importante. Então, nosso desenvolvimento físico e mental depende também da nossa alimentação. A falta de algumas vitaminas podem causar problemas. A falta de nutrientes em si pode causar algo ruim no nosso corpo. Pode causar alguma doença. Então, por isso, é importante que você tenha uma alimentação equilibrada, com mais variados tipos de alimentos possível. Agora eu te pergunto, será que todo mundo tem acesso a uma alimentação adequada? Essa fica a pergunta para vocês e depois eu quero que vocês me respondam. Indústria petroquímica. Aí a gente fala do petróleo, que é muito importante, porque várias coisas que a gente tem aqui, a gente utiliza o petróleo. Vocês vão saber o que é que eu tô falando. Segundo uma das teorias mais aceitas, é que a formação do petróleo foi nada mais nada menos do que o depósito de material orgânico. Então, animais, pequenos animais mortos, pequenos restos de material orgânico. E esses restos lentamente foram cobertos pelo sedimento, pó de calcário, pelo quê? Principalmente pela areia, se depositaram, seja no fundo de lagos, oceanos, ou até mesmo perto na terra firme ali. Com a ausência do oxigênio, com a pressão e com altas temperaturas, ocorreu o quê? Reações químicas que fizeram com que se formasse o petróleo. É um líquido bem viscoso e geralmente ele é bastante escuro e é uma mistura de várias substâncias. Como que se faz a extração do petróleo? Como ele está no subsolo, o solo ele tem que ser perfurado. E é bem profundo para poder achar o petróleo. E além do petróleo, a gente acha o que também? Água salgada, o que a gente utiliza como gás natural também é encontrado. E todo o petróleo extraído é enviado para as refinarias. Quando chega na refinaria, ele vai ser fracionado, dando origem a diversas substâncias que a gente conhece. Gasolina, diesel, óleo combustível, GLP, querosene, nafta. Teremos mais o que agora? Vai ser matéria-prima para fertilizante, plásticos, tintas, borracha. Essa é uma das partes encaminhadas para indústrias químicas. A gente vê que vários materiais são feitos como matéria-prima o petróleo. O petróleo é muito importante na produção desses materiais. O plástico é o que a gente mais vê, que está mais no nosso cotidiano. Por exemplo, se eu pensar aqui no meu quarto, deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu tenho plástico em várias partes aqui no meu quarto. Onde eu guardo meu remédio é de plástico. Remédio de estômago, ele vem dentro de um recipiente de plástico. O controle da televisão, também de plástico. Então, se você olhar no seu quarto,
pode ser que você ache bastante plástico. Na sua cozinha, se você der uma olhada também, você vai ver algo ou um objeto que, né, tem o plástico como componente. A gente utiliza muito esse material, o plástico. Então ele é muito importante, faz parte do nosso cotidiano. A diversidade de plásticos é tão grande que a gente pode dizer até que é a era dos plásticos, né? Alguns historiadores até se arriscam a falar isso. De tanto que a gente tem, seja quando você toma refrigerante na garrafa PET, é plástico que compõe. Então a gente sempre está rodeado, né, desse material, que se tornou tão fundamental pra gente. Os produtos de limpeza também vêm dentro do plástico, só que está se tornando algo negativo para a natureza, porque o plástico demora muito para se decompor. Então o acúmulo desse material é prejudicial ao meio ambiente. Um tempo atrás, um assunto muito falado foi a questão dos animais marinhos que andavam sofrendo com a questão do plástico, porque muito desse lixo vai parar onde? Nos oceanos. Então a tartaruga estava tendo problema, a gente perdeu algumas espécies por causa disso. Então assim, hoje o plástico ele vem com uma identificação, como vocês vão ver aí no vídeo, né? A gente tem classificação 1, PET, A2, temos A3, PVC, A4, PEBD, A5, PP, A6, PS. Então são essas siglas que são utilizadas para melhor reaproveitamento do material. Existem muitas campanhas para que tenha o descarte correto do lixo, para isso, para tentar diminuir os impactos que a grande produção de lixo faz com o nosso meio ambiente, faz com a natureza. E aí, galera, conseguiram entender? Conseguiram ver algumas questões que são importantes pra gente e a gente às vezes não para pensar na questão do descarte correto do lixo, do uso consciente, da boa alimentação, das indústrias. Então, é isso, galera. Muito obrigada. Um beijo pra todos vocês.